Poucos nomes atravessaram os séculos carregando um peso tão grande quanto o de Judas Iscariotes. Para muitos, ele é o arquétipo da traição, o homem que entregou Jesus em troca de moedas e selou um dos episódios mais decisivos da história. Para outros, porém, sua figura levanta uma pergunta incômoda e profunda. Judas foi apenas um traidor movido por interesses próprios ou teria sido uma peça inevitável dentro de um destino muito maior do que ele mesmo? Ao longo deste vídeo, vamos percorrer o caminho de Judas sem pressa para condenar e sem ingenuidade para absolver. Vamos observar o contexto histórico da Judéia sob o domínio romano, as expectativas em torno do Messias, os conflitos internos entre os discípulos e as escolhas que conduziram Judas até o momento que definiria seu nome para sempre. Mais do que repetir julgamentos, a proposta aqui é compreender. Olhar para Judas como homem, como seguidor, como alguém atravessado por fé, frustração, ambição e culpa. Esta é uma jornada que cruza história, textos bíblicos e interpretações construídas ao longo de 2 milênios, buscando entender onde termina a responsabilidade individual e onde começa a ideia de um plano inevitável. Se você gosta de análises profundas, histórias humanas e reflexões que vão além do óbvio, já deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe até o fim. Agora, vamos começar essa história. A Judéia do século I era uma terra marcada por inquietação permanente. À primeira vista, as cidades continuavam funcionando, os mercados abriam diariamente, o Templo de Jerusalém seguia como centro espiritual do povo judeu. Mas por baixo dessa aparente normalidade, havia um sentimento constante de opressão, expectativa e tensão. Desde que Roma consolidara seu domínio sobre a região, a vida cotidiana passou a ser atravessada por impostos pesados, presença militar estrangeira e uma sensação coletiva de humilhação nacional. O domínio romano não se limitava à força armada. Ele se infiltrava nas estruturas políticas locais, apoiando líderes que garantissem estabilidade e arrecadação. Reis clientes como Herodes e, mais tarde, governadores romanos governavam em nome do imperador. Para muitos judeus, isso significava viver sob um poder considerado ilegítimo, pagão e distante da aliança histórica entre Deus e Israel. A memória de um passado de reis próprios, de autonomia e de promessas divinas ainda estava viva, alimentando o desejo de libertação. Essa tensão política se misturava profundamente com a religião. Diferente de outras regiões do Império, na Judéia, fé e identidade nacional eram inseparáveis. A lei, os profetas e as escrituras não eram apenas textos sagrados, mas também o fundamento da esperança coletiva. A crença de que Deus interviria na história não era abstrata, era uma expectativa concreta, cotidiana. Muitos aguardavam um enviado, um ungido, alguém que restauraria Israel e colocaria fim ao domínio estrangeiro. Nesse ambiente que a ideia do Messias ganhava força. Mas o que significava, afinal, ser o Messias? Não havia uma resposta única. Para alguns, ele seria um líder político, um guerreiro capaz de derrotar Roma e restabelecer o reino de Israel. Para outros, um reformador espiritual, alguém que purificaria o culto e traria o povo de volta à fidelidade plena à lei. Essas interpretações divergentes conviviam lado a lado, criando um caldo de expectativas intensas e, muitas vezes, contraditórias. Dentro desse cenário, diferentes correntes judaicas ofereciam caminhos distintos. Os fariseus defendiam uma observância rigorosa da lei, acreditando que a fidelidade cotidiana apressaria a ação divina. Os saduceus, ligados à elite sacerdotal e ao templo, buscavam preservar sua posição, muitas vezes cooperando com o poder romano para manter estabilidade. Já os essênios se afastavam da vida urbana, formando comunidades isoladas à espera de uma intervenção definitiva de Deus. Havia ainda os zelotes,
mais radicais, que defendiam a resistência armada como dever religioso. Essas correntes não eram apenas debates teológicos. Elas moldavam a forma como as pessoas enxergavam o mundo, a justiça, o sofrimento e a própria ideia de salvação. Crescer na Judéia significava ser exposto desde cedo a discursos sobre opressão, fidelidade, traição e esperança. Cada família, cada aldeia, carregava suas próprias interpretações e frustrações acumuladas ao longo de gerações. Foi nesse ambiente que Judas Iscariotes nasceu e formou sua visão de mundo. Embora os detalhes sobre sua origem sejam escassos, tudo indica que ele, como tantos outros judeus de sua época, cresceu ouvindo histórias sobre libertação, promessas não cumpridas e a certeza de que Deus não abandonaria seu povo. A presença constante de soldados romanos, os tributos exigidos e a submissão das autoridades locais eram lembranças diárias de que algo estava errado e precisava ser corrigido. Quando Jesus surge pregando o reino de Deus, suas palavras encontram terreno fértil nesse contexto. Mas o reino que ele anunciava não se encaixava facilmente nas expectativas dominantes. Ainda assim, seus seguidores, incluindo Judas, carregavam consigo todo o peso cultural, político e religioso da Judéia do século I. Eles não eram homens vazios, prontos para receber qualquer ideia sem filtro. Cada ensinamento de Jesus era ouvido à luz das esperanças e frustrações que já existiam. Os discípulos, em sua maioria, vinham de camadas populares, pescadores, trabalhadores, homens acostumados à dureza da vida sob ocupação estrangeira. Eles não seguiam Jesus apenas por admiração espiritual, mas também porque viam nele uma possibilidade de mudança real. O anúncio de um reino, a crítica às elites religiosas e a autoridade com que falava despertavam expectativas profundas. Nesse ambiente, as tensões não eram externas apenas. Elas se manifestavam dentro do próprio grupo de seguidores. Cada um interpretava os gestos e palavras de Jesus a partir de sua própria bagagem. Alguns esperavam sinais claros de confronto com Roma. Outros se concentravam na dimensão espiritual e moral de sua mensagem. Essas diferenças não desapareciam com o tempo. Ao contrário, tornavam-se mais evidentes à medida que a atuação de Jesus avançava. Compreender a Judéia do século I é essencial para entender Judas. Suas escolhas não surgiram no vazio, nem foram fruto de um impulso isolado. Elas foram moldadas por um mundo em ebulição, por uma sociedade que esperava desesperadamente por redenção e por interpretações conflitantes sobre como essa redenção deveria acontecer. É a partir desse solo instável que a história de Judas começa a ganhar forma, preparando o terreno para os conflitos que viriam a seguir. Antes de se tornar um dos nomes mais controversos da história, Judas Iscariotes era apenas mais um homem vivendo em uma Judéia marcada por incertezas e expectativas. Diferente de outras figuras bíblicas, sua trajetória anterior ao encontro com Jesus é envolta em silêncio. Os evangelhos pouco dizem sobre sua infância, sua família ou sua formação. Esse vazio, no entanto, não significa ausência de contexto. Pelo contrário, ele abre espaço para compreender Judas como alguém profundamente moldado pelo mesmo ambiente social, religioso e político que formou tantos outros judeus do seu tempo. O próprio nome Judas já carrega um peso simbólico significativo. Derivado de Judá, uma das 12 tribos de Israel, era um nome comum entre os judeus do século I. Ele evocava identidade, pertencimento e tradição. Não havia naquele momento qualquer conotação negativa associada ao nome. Pelo contrário, Judá era uma tribo central na história de Israel, ligada à ideia de realeza e liderança. Isso torna ainda mais forte o contraste entre o significado original do nome e o destino que ele viria a assumir na memória coletiva. O termo Iscariotes é mais enigmático.
Uma das interpretações mais aceitas sugere que ele indicaria a origem geográfica de Judas, possivelmente ligado à cidade de Queriote, na Judéia. Se essa hipótese estiver correta, Judas seria o único dos 12 a não vir da Galileia. Essa diferença, aparentemente simples, pode ter tido impacto profundo. A Galileia possuía características culturais próprias, enquanto a Judéia, especialmente as áreas mais próximas de Jerusalém, era mais diretamente influenciada pelo templo, pela elite sacerdotal e pelas tensões políticas centrais. Ser um judeu da Judéia significava conviver mais de perto com o coração do poder religioso e com as disputas em torno dele. Isso pode ter moldado uma visão mais rígida, mais politizada ou mais impaciente em relação às promessas messiânicas. Enquanto muitos galileus estavam habituados a uma vida mais periférica, Judas talvez carregasse expectativas mais diretas sobre transformação, justiça e intervenção divina. Outra interpretação para Iscariotes associa o termo aos sicários, um grupo radical ligado aos zelotes, conhecido por atos de violência contra colaboradores de Roma. Essa hipótese é mais controversa e não pode ser afirmada com certeza, mas sua simples existência revela como Judas foi, ao longo dos séculos, associado a ideias de radicalismo, ruptura e conflito. Mesmo que ele não tenha pertencido a esse grupo, o fato de essa possibilidade ser levantada indica que sua figura sempre foi percebida como alguém em tensão com o status quo. Quando Judas passa a seguir Jesus, ele não o faz como um observador distante. Ele é escolhido para integrar o círculo mais próximo, o grupo dos 12. Esse detalhe é fundamental. Judas não foi um seguidor ocasional, nem alguém que se aproximou apenas nos momentos finais. Ele caminhou ao lado de Jesus, ouviu seus ensinamentos, presenciou curas, debates públicos e confrontos com autoridades religiosas. Sua inclusão no grupo indica confiança, proximidade e participação ativa na missão. Dentro desse grupo, Judas assume uma função específica. Ele é responsável pela bolsa comum. Isso sugere que possuía certa habilidade administrativa e que gozava da confiança dos demais. Em um grupo itinerante que dependia de doações e precisava administrar recursos com cuidado, essa função não era secundária. Ela colocava Judas em uma posição prática e estratégica, lidando com as necessidades materiais enquanto a mensagem espiritual avançava. Essa característica o diferencia de outros apóstolos, muitos dos quais são apresentados principalmente por seus impulsos, dúvidas ou gestos simbólicos. Judas aparece menos em falas e mais em ações. Ele não é descrito como o mais fervoroso nem como o mais questionador, mas como alguém inserido na dinâmica cotidiana do grupo. Isso contribui para uma imagem mais discreta, quase silenciosa, que contrasta com o impacto que seu nome teria mais tarde. O ingresso de Judas entre os 12 também revela algo importante sobre Jesus e sua forma de conduzir o grupo. Não há indícios de que Judas tenha sido visto como suspeito desde o início. Ele não é apresentado como alguém deslocado ou mal visto. Ao contrário, sua presença parece natural, integrada, aceita. Isso reforça a ideia de que sua trajetória não foi determinada desde o primeiro momento, mas construída ao longo do tempo, por meio de escolhas, tensões e frustrações acumuladas. É provável que Judas, ao seguir Jesus, carregasse expectativas semelhantes às de muitos outros discípulos. Ele viu no Mestre alguém que falava com autoridade, desafiava as elites e anunciava um reino diferente. Para um homem vindo da Judéia, próximo ao centro das tensões políticas e religiosas, essa mensagem poderia soar como o início de uma transformação concreta. Mas, à medida que o caminho avançava, as diferenças entre o que Judas esperava e o que Jesus efetivamente fazia começariam a se tornar cada vez
mas difíceis de ignorar. Antes da traição, antes das moedas e do beijo, Judas foi um seguidor, um homem que escolheu deixar tudo para caminhar com alguém em quem acreditava. Compreender quem ele foi antes desse desfecho é essencial para entender não apenas sua queda, mas também o peso humano de suas escolhas. É a partir desse ponto que sua história começa a se tornar mais complexa, preparando o terreno para os conflitos que surgiriam dentro do próprio grupo de discípulos. Conviver com Jesus significava para qualquer discípulo entrar em um caminho de transformação contínua. Não se tratava apenas de ouvir ensinamentos ou presenciar acontecimentos extraordinários, mas de compartilhar uma vida marcada por deslocamentos constantes, encontros imprevisíveis e confrontos diretos com as estruturas religiosas e sociais da época. Judas Iscariotes fez parte dessa rotina desde cedo, caminhando ao lado de Jesus por vilas, cidades e estradas, observando de perto não apenas o que ele dizia em público, mas também como agia em momentos de intimidade com o grupo. Entre os 12, Judas ocupava um lugar prático e funcional. Como responsável pela bolsa comum, ele lidava com o dinheiro que sustentava o grupo. Essa função exigia organização, cálculo e senso de responsabilidade. Não era uma tarefa simbólica, mas essencial para a sobrevivência cotidiana. Enquanto outros discípulos se destacavam por gestos impulsivos, perguntas diretas ou demonstrações abertas de fé, Judas estava ligado ao aspecto concreto da missão. Ele administrava recursos, distribuía o necessário e, de certa forma, mantinha o grupo em movimento. Essa posição, no entanto, também o colocava em contato constante com uma realidade que contrastava com o discurso de Jesus. O anúncio de um reino que não se baseava em poder, riqueza ou dominação exigia uma redefinição profunda de valores. Para alguém encarregado de lidar com dinheiro, doações e necessidades materiais, essa tensão era inevitável. A mensagem de desapego, serviço e inversão de hierarquias não era apenas teórica, ela atingia diretamente o papel que Judas exercia no grupo. A convivência diária também expunha as diferenças entre os discípulos. Eles não formavam um conjunto homogêneo. Cada um trazia consigo expectativas distintas sobre o que significava seguir Jesus e sobre onde aquele caminho os levaria. Havia momentos de entusiasmo coletivo, quando milagres e multidões reforçavam a sensação de que algo grandioso estava em curso. Mas também havia períodos de cansaço, incompreensão e dúvida, nos quais as palavras de Jesus pareciam difíceis de aceitar. Essas tensões internas nem sempre eram explícitas, mas se manifestavam em pequenos gestos, olhares e silêncios. O grupo discutia quem seria o maior, questionava o significado das parábolas e demonstrava dificuldade em compreender a ideia de um Messias que falava em sofrimento, serviço e renúncia. Nesse ambiente, Judas não estava isolado em suas dúvidas. Outros também se sentiam confusos, mas reagiam de maneiras diferentes. Com o passar do tempo, a mensagem de Jesus tornava-se cada vez mais clara e, ao mesmo tempo, mais desconcertante. Em vez de incentivar uma ruptura política direta com Roma, ele falava de amor aos inimigos, de dar a outra face e de um reino que não se impunha pela força. Para muitos discípulos, essas palavras exigiam um ajuste interno profundo. Para Judas, que possivelmente carregava expectativas mais concretas de transformação imediata, esse descompasso começava a se tornar mais difícil de ignorar. Os evangelhos sugerem que, em determinado momento, Judas passou a enxergar a missão de Jesus sob uma luz diferente. A crítica ao acúmulo de riquezas, o acolhimento dos marginalizados e a recusa em assumir um papel de liderança política tradicional podiam soar como desperdício de potencial. Jesus atraía multidões, desafiava autoridades e demonstrava poder, mas se
A afastava de qualquer tentativa de consolidar uma posição de domínio. Essa escolha, repetida diversas vezes, revelava uma direção que não correspondia às expectativas de quem esperava uma mudança visível e imediata na ordem das coisas. O episódio da unção em Betânia ilustra bem esse conflito. Enquanto uma mulher derramava um perfume caro sobre Jesus, Judas questionava o gesto, apontando o valor material que poderia ter sido utilizado de outra forma. Independentemente das interpretações posteriores, o episódio revela um choque de perspectivas. De um lado, a lógica do cálculo e da utilidade. De outro, a lógica do significado, do gesto simbólico e do tempo que se esgota. A resposta de Jesus deixa claro que seus critérios não eram os mesmos que os de Judas naquele momento. Esse tipo de confronto não acontecia de forma isolada. Aos poucos, Judas parecia se deslocar internamente. Ele continuava presente, exercendo sua função, caminhando com o grupo, mas algo já não se alinhava por completo. O distanciamento não foi abrupto, nem marcado por uma ruptura imediata. Foi gradual, silencioso, construído na fricção entre expectativas pessoais e a realidade da mensagem que se tornava cada vez mais exigente. Enquanto alguns discípulos reagiam com temor ou incompreensão, mas permaneciam confiantes na autoridade de Jesus, Judas parecia cada vez mais atento ao que não acontecia. O reino não se materializava nos termos esperados. A oposição das autoridades aumentava, e a postura de Jesus diante disso era de enfrentamento moral, não de organização política. Para alguém que talvez esperasse um desfecho mais direto, esse caminho podia parecer não apenas frustrante, mas perigoso. Compreender a convivência de Judas com Jesus exige ir além do rótulo da traição. Ele não era um observador distante, nem um inimigo oculto desde o início. Ele foi parte do grupo, compartilhou refeições, ouviu explicações em particular e participou da missão. Justamente por isso, seu distanciamento interno se torna mais significativo. Não nasceu de ignorância, mas de uma convivência intensa que, ao invés de alinhar expectativas, expôs diferenças profundas. É nesse espaço entre proximidade e frustração que começam a surgir as condições para as escolhas que marcariam definitivamente sua história. À medida que o ministério de Jesus avançava, tornava-se cada vez mais evidente que havia um abismo entre o Messias que muitos esperavam e o Messias que ele, de fato, apresentava. Essa diferença não era apenas teológica, mas profundamente política e existencial. Para um povo submetido ao domínio romano, a esperança messiânica estava carregada de expectativas concretas: libertação, justiça visível, restauração nacional. Judas Iscariotes, inserido nesse contexto, não estava imune a essas projeções. Pelo contrário, tudo indica que ele as carregava de forma intensa. O Messias, esperado por grande parte da população judaica, era uma figura ativa no cenário histórico. Alguém que confrontaria os opressores e reverteria a situação de submissão. Mesmo entre os discípulos, essa expectativa não desapareceu rapidamente. As perguntas sobre quem governaria, quem ocuparia posições de destaque, e quando o reino se manifestaria de forma definitiva, revelam que a imaginação política ainda estava presente. Judas, vindo possivelmente da Judéia, onde o peso da ocupação romana era mais visível, pode ter sentido esse contraste de forma ainda mais aguda. Jesus, no entanto, insistia em um caminho diferente. Ele falava de um reino que não se estabelecia pela força, que não se confundia com estruturas de poder conhecidas. Quando confrontado sobre impostos ou sobre a autoridade de César, suas respostas eram indiretas, provocativas, mas nunca alinhadas a uma agenda de rebelião. Esse silêncio estratégico diante de Roma não era passividade, mas também não correspondia ao confronto esperado.
Para quem aguardava uma ruptura clara, essa postura podia soar como recuo. A frustração política nasce justamente nesse espaço entre expectativa e realidade. Judas via Jesus atrair multidões, desafiar líderes religiosos e agir com autoridade. Havia sinais de força, coragem e influência. Tudo parecia indicar que aquele movimento poderia crescer, ganhar corpo e talvez se tornar o catalisador de uma transformação maior. No entanto, sempre que a possibilidade de um levante explícito surgia, Jesus se afastava. Ele se retirava, silenciava ou redirecionava o foco para questões internas, espirituais e éticas. Esse padrão se repetia. Após curas públicas e demonstrações de poder, Jesus evitava qualquer tentativa de aclamação política. Quando as multidões queriam proclamá-lo rei, ele se retirava. Quando questionado sobre o uso da força, falava de serviço e entrega. Para Judas, que talvez enxergasse ali uma oportunidade histórica, esse comportamento podia ser interpretado como desperdício ou até como negação do próprio papel messiânico que se esperava. O silêncio de Jesus diante de Roma também contrastava com sua postura firme em relação às autoridades religiosas judaicas. Ele denunciava hipocrisias, criticava líderes e questionava tradições que sustentavam o poder do templo. Esse enfrentamento interno, embora corajoso, não produzia o efeito libertador que muitos desejavam. Pelo contrário, aumentava a tensão e o risco sem oferecer uma saída política clara. Para alguém como Judas, isso poderia gerar a sensação de que o movimento caminhava para um impasse perigoso. A ideia de um Messias sofredor, que falava abertamente sobre rejeição, perseguição e morte, agravava ainda mais essa dissonância. Jesus não apenas se recusava a assumir um papel político tradicional, como também anunciava um desfecho que parecia contradizer todas as expectativas de vitória e restauração. Para os discípulos, essas palavras eram difíceis de aceitar. Para Judas, elas podiam representar a confirmação de que o caminho escolhido não levaria ao resultado esperado. Essa frustração não surge de uma vez. Ela se constrói lentamente, alimentada por cada ocasião em que Jesus opta por não agir como um líder político, por cada discurso que desloca o foco da libertação externa para a transformação interior. Judas continuava presente, mas sua percepção do projeto de Jesus começava a se alterar. O entusiasmo inicial dava lugar a uma inquietação silenciosa, uma sensação de desalinhamento entre promessa e prática. Nesse processo, é possível que Judas tenha começado a reinterpretar a missão de Jesus por conta própria. Se o mestre não assumia o papel que se esperava, talvez fosse necessário forçar a situação, provocar um desfecho, acelerar os acontecimentos. Essa hipótese, discutida por historiadores e teólogos, sugere que a traição não teria sido apenas motivada por interesse material, mas também por uma tentativa distorcida de conduzir Jesus ao confronto definitivo. Independentemente da intenção exata, o fato é que o contraste entre o Messias esperado e o Messias apresentado produziu um conflito profundo. Judas não lidava apenas com dúvidas intelectuais, mas com a frustração de ver uma esperança coletiva se desviar do rumo que ele considerava necessário. O silêncio de Jesus diante de Roma, somado à sua disposição de enfrentar sofrimento e morte, criava uma tensão insustentável para quem aguardava uma intervenção clara e decisiva. É nesse cenário de expectativas frustradas e caminhos divergentes que Judas começa a se afastar não apenas emocionalmente, mas ideologicamente. Ele já não enxergava em Jesus a resposta direta às perguntas que carregava desde antes de segui-lo. Esse distanciamento
alimentado pela frustração política e pelo desconcerto diante da postura de Jesus, aprofunda o abismo interno que o levaria a escolhas cada vez mais drásticas. O distanciamento interno de Judas não permaneceu apenas no campo das ideias. Em algum ponto, ele se transforma em ação. A decisão de procurar as autoridades religiosas marca uma virada irreversível, não apenas na trajetória de Judas, mas no desenrolar de toda a narrativa que culminaria na prisão e morte de Jesus. Esse movimento não acontece em um vazio moral. Ele se insere em um contexto religioso e cultural, no qual a traição possuía um peso simbólico profundo, carregado de significados que iam muito além do gesto individual. As autoridades judaicas, especialmente os principais sacerdotes, já viam Jesus como uma ameaça. Sua influência crescente, suas críticas abertas ao funcionamento do templo e sua popularidade entre o povo criavam um cenário instável. No entanto, agir diretamente contra ele era arriscado. Uma prisão pública poderia provocar tumultos e reações imprevisíveis. Era necessário um meio discreto, alguém que conhecesse os hábitos de Jesus, seus deslocamentos e momentos de vulnerabilidade. A iniciativa de Judas surge exatamente nesse ponto de tensão. Quando Judas se apresenta aos sacerdotes, o encontro não é descrito como fruto de uma longa negociação, mas como um acordo rápido, quase seco. Isso sugere que as partes já sabiam o que buscavam. Para as autoridades, Judas era a chave para resolver um problema. Para Judas, aquele contato representava a possibilidade de dar um desfecho a um caminho que, aos seus olhos, havia se tornado insustentável. O valor acordado, 30 moedas de prata, carrega um simbolismo que atravessa séculos. Do ponto de vista econômico, a quantia não era exorbitante. Tratava-se de um valor modesto, equivalente ao preço de um escravo segundo a legislação antiga. Justamente por isso, o número adquire uma força simbólica ainda maior. Ele sugere desvalorização, redução de uma vida a um preço comum quase banal. No imaginário religioso judaico, essa quantia já aparecia associada a compensações por perdas humanas, reforçando a ideia de que algo precioso estava sendo tratado como descartável. O fato de Judas aceitar esse valor levanta interpretações diversas. Para alguns, indica ganância. Para outros, indiferença ou até desprezo pelo dinheiro em si, como se o valor fosse secundário diante do objetivo maior de provocar uma mudança. Seja qual for a motivação exata, o acordo transforma a frustração em compromisso concreto. A partir desse momento, Judas deixa de ser apenas um discípulo em conflito e passa a ser um agente ativo na entrega de Jesus. O peso da traição, no entanto, não se limita ao aspecto financeiro. No contexto cultural judaico, trair alguém do próprio grupo, especialmente um mestre, era uma violação grave. A relação entre discípulo e mestre era marcada por lealdade, honra e responsabilidade. Romper esse vínculo não era apenas um erro moral, mas um ataque à ordem social e religiosa. Judas não estava apenas entregando um homem, estava rompendo um laço considerado sagrado. Além disso, o momento escolhido para a traição amplia ainda mais seu impacto simbólico. As festividades da Páscoa se aproximavam, período que celebrava a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Trair alguém nesse contexto, colaborando com autoridades que buscavam preservar uma ordem opressora, carregava uma ironia amarga. A festa da libertação se tornava o cenário de um novo aprisionamento. O encontro com os sacerdotes também revela o isolamento progressivo de Judas. Ele não compartilha sua decisão com os outros discípulos, não busca diálogo, não expressa dúvidas abertamente. Sua escolha é solitária, silenciosa. Esse isolamento é um elemento central para compreender o peso psicológico da traição.
Judas age por conta própria, assumindo um papel que o separa definitivamente do grupo ao qual pertenceu. Do lado das autoridades, Judas não é visto como aliado, mas como instrumento. Ele não passa a integrar o círculo de poder, nem recebe reconhecimento. Seu valor está na informação que oferece e na conveniência que representa. Essa dinâmica reforça o caráter utilitário do acordo e antecipa o vazio que Judas experimentaria mais tarde. A traição, uma vez consumada, não lhe traria pertencimento, apenas exclusão. O simbolismo das 30 moedas de prata atravessou os séculos justamente por condensar essa complexidade. Elas representam o preço da traição, mas também o preço da incompreensão, da frustração e da ruptura. Não são apenas moedas. São o sinal visível de uma decisão tomada em um contexto de tensão religiosa, política e pessoal extrema. Ao aceitar o acordo, Judas cruza um limite. A partir desse ponto, o desfecho não depende mais apenas das escolhas de Jesus ou das autoridades, mas também da ação concreta de alguém que esteve dentro, que conheceu, que compartilhou. A traição deixa de ser uma possibilidade distante e se torna um fato em movimento, carregado de consequências que ultrapassariam em muito a intenção inicial de quem a iniciou. A última ceia acontece em um clima carregado de tensão contida. À primeira vista, trata-se de uma refeição ritual, inserida no contexto da Páscoa, com gestos conhecidos e palavras repetidas ao longo de gerações. Mas, naquele momento específico, cada ação ganha um peso diferente. Jesus está reunido com os 12, ciente de que seus passos se aproximam de um desfecho irreversível. O ambiente é de intimidade, mas também de expectativa silenciosa, como se algo estivesse prestes a se romper. À mesa, Judas ocupa seu lugar como sempre ocupou. Não há indícios externos de que ele seja tratado de forma distinta. Ele participa da refeição, compartilha o pão, ouve as palavras do mestre. Essa proximidade torna a cena ainda mais perturbadora. A traição não acontece à distância, nem nasce em oposição declarada. Ela se desenvolve no espaço da convivência, da confiança e da partilha. Judas não está fora do círculo, ele está dentro, plenamente inserido. Os gestos de Jesus durante a ceia são deliberados e carregados de significado. Ao repartir o pão e o vinho, ele fala de entrega, de um corpo que será dado, de um sangue que será derramado. Suas palavras apontam para sacrifício, não para vitória imediata. Para os discípulos, essas afirmações são difíceis de assimilar. Ainda há confusão, ainda há perguntas não formuladas. O sentido pleno do que está sendo dito permanece encoberto por símbolos que só mais tarde seriam compreendidos. É nesse contexto que Jesus anuncia que será traído por alguém que está à mesa. A afirmação cai como um choque silencioso. Não há acusações diretas, nem gestos que apontem explicitamente um culpado. O anúncio é feito de forma aberta, quase dolorosamente contida. Um a um, os discípulos começam a questionar a si mesmos. A pergunta não é quem é, mas sou eu. Esse detalhe revela a fragilidade do grupo e a consciência de que todos são capazes de falhar. Judas também ouve essas palavras. Ele sabe do acordo já firmado, conhece o caminho que decidiu seguir. Ainda assim, permanece sentado, envolvido no mesmo silêncio que toma conta da mesa. Esse momento concentra uma tensão extrema, o conhecimento antecipado de seus próprios atos e a convivência direta com aquele a quem irá entregar. Não há registro de uma reação explícita, de um gesto de arrependimento imediato ou de desafio aberto. O silêncio de Judas é tão eloquente quanto as palavras de Jesus. Quando o gesto do pão molhado é mencionado, o clima se adensa ainda mais. Trata-se de um sinal íntimo, reservado, quase discreto. Não é um anúncio público, mas uma identificação velada.
Mesmo assim, o significado pleno parece não ser compreendido pelos demais. A traição continua envolta em ambiguidade, como se o momento exigisse discrição, não exposição. Jesus não interrompe a ceia para denunciar Judas. Ele permite que os acontecimentos sigam seu curso. Essa postura reforça a ideia de que Jesus não está tentando evitar o que virá, mas atravessá-lo conscientemente. Ao dizer a Judas que faça o que tem de fazer, não há tom de fúria ou condenação explícita. A frase é curta, direta, quase resignada. Ela encerra o espaço para a hesitação. Para Judas, aquele é o ponto de não retorno. O conflito interno que se construiu ao longo do tempo encontra ali sua confirmação final. O momento em que Judas se levanta da mesa é carregado de simbolismo. Ele se afasta do convívio, interrompe a partilha e deixa o espaço da intimidade. O Evangelho ressalta que era noite, não apenas como referência temporal, mas como imagem. A escuridão não é apenas externa, ela reflete o estado interior de quem se afasta. Judas sai sem alarde, sem despedidas, levando consigo o peso de uma decisão que já não pode ser desfeita. Para os demais discípulos, a saída de Judas não parece imediatamente alarmante. Alguns interpretam seu movimento como parte de suas funções práticas, talvez para cuidar de algo relacionado à festa ou aos pobres. Essa incompreensão reforça o caráter silencioso da traição. Ela acontece sem espetáculo, sem confronto aberto, quase despercebida. O grupo permanece à mesa, enquanto Judas caminha em direção ao desfecho que ele mesmo ajudou a construir. A última ceia, portanto, não é apenas o cenário de um ritual fundador, mas também o palco de uma ruptura definitiva. Nela convivem entrega e afastamento, fidelidade e traição, luz e sombra. Judas não é expulso, não é desmascarado publicamente. Ele sai porque escolhe sair, e esse gesto, simples em aparência, concentra todo o drama de sua trajetória. Ao deixar a mesa, Judas não abandona apenas um lugar físico. Ele rompe com um caminho compartilhado, com uma relação construída ao longo do tempo. A ceia continua sem ele e os acontecimentos seguem seu curso. A partir desse ponto, a história entra em sua fase mais sombria, onde as escolhas feitas em silêncio começam a produzir consequências irreversíveis. Depois da ceia, a noite avança silenciosa. Jesus segue com seus discípulos para o Getsemane, um lugar conhecido, afastado do centro da cidade, usado para oração e recolhimento. Não é um refúgio improvisado, mas um espaço familiar, frequentado em outros momentos. Essa previsibilidade é justamente o que torna o local vulnerável. Judas sabia onde encontrá-lo, conhecia seus hábitos, seus caminhos e seus silêncios. Essa intimidade prévia transforma o que está prestes a acontecer em algo ainda mais contundente. Enquanto Jesus se afasta para orar, tomado por angústia e consciência do que se aproxima, Judas não está mais entre os discípulos. Ele retorna acompanhado por soldados e guardas enviados pelas autoridades religiosas. A cena não é de caos imediato, mas de tensão contida. Lanternas iluminam a escuridão, passos rompem o silêncio do jardim. O contraste entre o recolhimento de Jesus e a aproximação armada é evidente. Dois mundos se encontram ali, o da entrega voluntária e o da força institucional. Judas não chega como alguém confuso ou hesitante. Ele vem com um sinal combinado, simples e direto. O beijo, gesto tradicional de saudação e respeito entre mestre e discípulo, torna-se o instrumento da identificação. Não há palavras grandiosas, nem acusações públicas. O gesto é breve, íntimo e profundamente ambíguo. Ele carrega afeto na forma e traição no conteúdo. Por isso, atravessa os séculos como um dos símbolos mais perturbadores da história. O beijo no Getsemane não é apenas um ato funcional para apontar quem deve ser preso.
Ele condensa toda a trajetória de Judas, a proximidade física, o gesto aprendido na convivência, tudo é reutilizado para selar a entrega. A traição não vem de um inimigo declarado, mas de alguém que esteve perto o suficiente para tocar o rosto de Jesus sem levantar suspeitas. Esse detalhe é central para compreender o impacto simbólico do episódio. Jesus, ao receber o beijo, não reage com violência. Sua resposta é curta, direta, quase dolorosamente contida. Ele reconhece o gesto pelo que ele é. Não há resistência armada de sua parte. Quando um dos discípulos tenta reagir com força, Jesus interrompe a ação. Mais uma vez, ele se recusa a seguir o caminho esperado do confronto físico. Sua postura diante da prisão confirma de forma definitiva o tipo de Messias que ele escolheu ser. A prisão acontece de maneira rápida. Jesus é levado, os discípulos se dispersam, o grupo se fragmenta. O impacto é imediato. A presença que mantinha os seguidores unidos desaparece, substituída pelo medo e pela confusão. O movimento que parecia crescer se desfaz em questão de minutos. Judas, ao cumprir sua parte, não assume qualquer protagonismo após o gesto. Ele não acompanha Jesus, não lidera a ação, não participa do que vem a seguir. Sua função termina no momento em que a identificação é feita. O papel direto de Judas nesse episódio é inegável. Sem sua indicação, a prisão seria mais difícil, mais exposta, talvez adiada. Ele oferece às autoridades o acesso necessário para agir no momento e no local exatos. Ainda assim, seu gesto não lhe concede controle sobre o desfecho. A partir dali, os acontecimentos seguem uma lógica própria, conduzida por forças políticas, religiosas e sociais que vão muito além de sua intenção inicial. O impacto imediato da traição não se limita à prisão de Jesus. Ela também redefine a posição de Judas dentro da história. Até aquele momento, ele ainda poderia ser visto como um discípulo em conflito, alguém dividido entre expectativas e frustrações. Após o beijo, essa ambiguidade se rompe. Seu nome passa a ser associado diretamente ao ato que desencadeia a sequência final dos acontecimentos. O gesto simples se transforma em um marco irreversível. Para Jesus, a prisão marca o início de um caminho de humilhação, julgamento e morte. Para os discípulos, representa a perda repentina de referência e proteção. Para Judas, porém, o impacto assume outra forma. A ação que parecia resolver um conflito interno começa a revelar seu peso real. A distância entre a intenção e a consequência se torna evidente. O que foi feito não pode ser desfeito, e o controle que ele talvez acreditasse ter se dissolve rapidamente. O Getsêmani, portanto, não é apenas o cenário de uma prisão, mas o ponto exato em que escolhas individuais colidem com forças históricas maiores. Judas atua de maneira decisiva, mas não soberana. Ele abre a porta, mas não determina tudo o que atravessa por ela. Seu gesto acelera os acontecimentos, mas não os molda conforme qualquer plano pessoal que possa ter existido. O beijo, a prisão e a dispersão dos discípulos formam uma sequência rápida, quase abrupta. Não há tempo para reflexão naquele momento. A noite engole os acontecimentos e cada personagem segue seu caminho carregando um peso diferente. Judas desaparece da cena tão rapidamente quanto surgiu, deixando para trás uma ação que já começa a produzir consequências devastadoras. A partir desse ponto, a história avança sem a necessidade de novas intervenções por parte dele. O papel que assumiu foi cumprido e o impacto de suas ações passa a se manifestar de forma plena. O Getsêmani se torna, assim, o lugar onde a traição deixa de ser intenção e se torna fato consumado, alterando para sempre o curso da narrativa e selando o destino de todos os envolvidos. Após a prisão de Jesus,
O silêncio, que envolve Judas, já não é estratégico nem calculado. Ele se torna pesado, opressor. O que antes parecia uma decisão tomada com algum senso de propósito, começa a revelar suas consequências de forma brutal. O desenrolar dos acontecimentos foge completamente de qualquer expectativa que Judas possa ter nutrido. Jesus não reage, não se defende, não tenta escapar. Em vez disso, é levado de um julgamento a outro, tratado como réu indefeso. É nesse momento que o peso da escolha feita começa a recair com força total. O arrependimento de Judas não surge como uma reflexão abstrata, mas como uma reação visceral ao que ele vê. Os evangelhos indicam que, ao perceber que Jesus seria condenado, Judas sente remorso profundo. Esse detalhe é fundamental. Ele não é descrito como alguém indiferente ao sofrimento que ajudou a provocar. Pelo contrário, há uma consciência tardia, mas intensa, de que algo irreversível foi desencadeado. A culpa não é teórica. Ela se manifesta como urgência, desespero e tentativa de reparação. Movido por esse peso, Judas retorna às autoridades religiosas, levando consigo as 30 moedas de prata. O gesto de devolvê-las é significativo. Ele não busca justificativas, não negocia novas condições, não tenta se proteger. Ao lançar as moedas de volta, ele rejeita o acordo que firmou e o que ele passou a representar. É uma tentativa desesperada de anular um pacto que, em sua mente, já se revela insuportável. As moedas, antes símbolo da decisão tomada, tornam-se agora um fardo intolerável. A reação dos sacerdotes é fria e distante. Eles se recusam a assumir qualquer responsabilidade pelo que aconteceu. A culpa, dizem, é dele. Essa resposta aprofunda o isolamento de Judas. Aqueles a quem ele recorre em busca de algum tipo de reparação ou alívio não oferecem consolo, apenas rejeição. Ele não pertence mais ao grupo dos discípulos, nem encontra acolhimento entre as autoridades. Seu gesto o colocou em um espaço de solidão absoluta. Esse isolamento é um elemento central para compreender o desfecho de Judas. Ele não encontra caminho de volta, nem espaço para reconciliação. Enquanto outros discípulos fogem ou negam por medo, ainda permanecem dentro de uma possibilidade de retorno. Judas, por sua vez, já se vê definido exclusivamente por sua ação. A identidade de traidor se impõe de forma esmagadora, deixando pouco espaço para qualquer outra narrativa sobre si mesmo. As versões sobre a morte de Judas refletem essa complexidade e essa ruptura. Em uma delas, ele se enforca, incapaz de suportar o peso da culpa. A imagem é direta, trágica, marcada pelo desespero. Em outra, sua morte ocorre de forma violenta, associada a uma queda e a um fim igualmente perturbador. Independentemente das diferenças, ambas as tradições convergem em um ponto. O desfecho é solitário, sem redenção visível, sem reconciliação pública. Essas narrativas não devem ser lidas apenas como relatos históricos, mas também como expressões simbólicas. Elas comunicam a percepção de que Judas não encontrou um caminho para atravessar sua culpa. O arrependimento que sente não se transforma em redenção. Ele reconhece o erro, mas não consegue vislumbrar perdão. Esse contraste é fundamental para entender por que Judas ocupa um lugar tão singular na tradição cristã. A diferença entre remorso e redenção se torna evidente quando comparada à trajetória de outros discípulos. O remorso de Judas é real, intenso, mas fechado em si mesmo. Ele não se abre para a possibilidade de restauração. Sua culpa o leva ao isolamento, não ao reencontro. A redenção, por outro lado, pressupõe relação, reconhecimento e confiança em algo que ultrapassa a própria falha. Judas não chega a esse ponto. Seu arrependimento não encontra saída. Esse aspecto torna sua história profundamente humana e, ao mesmo tempo, trágica. Judas não é retratado como alguém que celebra sua escolha,
mas como alguém esmagado por ela. O peso de ter participado ativamente do destino de Jesus se torna insuportável. Ele tenta devolver o dinheiro, tenta se afastar da consequência material do ato, mas não encontra como desfazer o impacto moral e existencial do que fez. A culpa, nesse contexto, não é apenas sentimento, mas uma força que redefine a percepção de si mesmo. Judas passa a se ver exclusivamente a partir do erro cometido. Não há espaço para lembrar da convivência, das escolhas anteriores, do tempo em que foi discípulo. Tudo é engolido por um único gesto. Essa redução da identidade é um dos elementos mais cruéis de sua trajetória. O arrependimento de Judas, portanto, não é negado pela tradição, mas apresentado como incompleto, incapaz de gerar vida nova. Ele reconhece o mal, mas não acredita na possibilidade de superá-lo. Seu fim reflete essa ausência de horizonte. Entre o remorso que o consome e a redenção que não alcança, Judas permanece como uma figura marcada pela culpa sem consolo, encerrando sua história em um silêncio que ecoa até hoje. A história de Judas não termina com sua morte. Pelo contrário, é a partir dela que seu legado começa a se expandir, atravessando séculos de interpretações, disputas teológicas e reflexões filosóficas profundas. Poucas figuras foram tão debatidas, reinterpretadas e carregadas de significado quanto Judas Iscariotes. Seu nome deixou de designar um indivíduo histórico para se tornar um símbolo, frequentemente associado ao mal absoluto, a traição imperdoável. No entanto, essa leitura não é a única, nem permaneceu incontestada ao longo do tempo. Na tradição cristã mais difundida, Judas ocupa o papel do traidor por excelência. Ele se torna a contraparte necessária da fidelidade, o exemplo máximo do que significa romper um vínculo sagrado. Essa leitura enfatiza sua responsabilidade pessoal e vê em suas ações uma escolha consciente, motivada por interesses próprios, desvio moral ou fraqueza de caráter. Nesse enquadramento, Judas não é apenas alguém que errou, mas alguém que se colocou deliberadamente contra o bem, tornando-se referência negativa para todas as gerações seguintes. Essa visão, porém, convive com outras interpretações, algumas delas igualmente antigas. Desde cedo, teólogos se depararam com uma questão desconfortável. Se a morte de Jesus era parte de um plano divino, qual seria o lugar de Judas nesse processo? Seria ele apenas um vilão autônomo ou um instrumento necessário para que os acontecimentos se cumprissem? Essa pergunta abriu espaço para leituras que enxergam Judas como peça de um desígnio maior. Alguém cuja ação, embora moralmente condenável, acabou por servir a um propósito que o ultrapassava. Essa perspectiva não busca absolver Judas, mas deslocar o foco da análise. Em vez de enxergá-lo apenas como um agente isolado, ela o insere em uma trama mais ampla, na qual decisões humanas e planos divinos se entrelaçam de forma complexa. Nessa leitura, Judas age livremente, mas suas escolhas são incorporadas a um desfecho que não depende exclusivamente dele. O desconforto dessa interpretação reside justamente em sua ambiguidade. Como conciliar responsabilidade pessoal com a ideia de um destino já traçado? Ao longo dos séculos, surgiram também leituras ainda mais provocadoras. Alguns textos e tradições marginalizadas chegaram a sugerir que Judas teria sido o discípulo mais obediente, aquele que aceitou cumprir uma tarefa que ninguém mais teria coragem de assumir. Embora essas interpretações não tenham sido incorporadas ao pensamento dominante, elas revelam o quanto a figura de Judas resiste a uma definição única. Ele permanece como um ponto de tensão, desafiando classificações simples. No campo da filosofia, Judas frequentemente aparece como exemplo extremo do dilema entre livre-arbítrio e necessidade. Sua história levanta a pergunta sobre até que ponto um indivíduo é plenamente responsável por
Seus atos quando eles parecem encaixar-se perfeitamente em um roteiro maior. Judas escolheu trair, mas essa traição também era esperada, anunciada, quase antecipada. Essa sobreposição entre escolha e previsão cria um paradoxo difícil de resolver. A reflexão sobre Judas também toca diretamente a natureza da culpa e do perdão. Se seu erro foi indispensável para o cumprimento de um plano maior, por que ele não encontra redenção? Por que seu arrependimento não se transforma em reconciliação? Essas perguntas revelam que a tradição não o condena apenas pelo ato cometido, mas também pela forma como ele lidou com sua culpa. Judas reconhece o erro, mas não consegue atravessá-lo. Ele permanece preso à própria falha, incapaz de confiar em qualquer possibilidade de restauração. É nesse ponto que Judas se aproxima de uma figura trágica, no sentido clássico do termo. Ele não é um vilão simplista, movido apenas por maldade, mas alguém cujas escolhas, somadas às circunstâncias, conduzem a um desfecho inevitável e devastador. Sua tragédia não está apenas na traição, mas na impossibilidade de retorno. Ele vê o erro, mas não vê saída. O destino que se desenha diante dele parece fechado, sem alternativas visíveis. Como símbolo, Judas também foi usado de maneira problemática ao longo da história. Seu nome foi associado a estigmatizações, perseguições e leituras que extrapolaram o texto bíblico, alimentando preconceitos e violências. Isso revela como sua figura foi, muitas vezes, instrumentalizada para justificar narrativas de exclusão. Nesse sentido, refletir sobre Judas exige também um olhar crítico sobre os usos que se fizeram de sua história. No fim, o legado de Judas permanece aberto. Ele pode ser visto como vilão, como instrumento ou como personagem trágico, dependendo do ângulo adotado. Talvez sua força simbólica resida justamente nessa impossibilidade de fechamento. Judas nos obriga a encarar perguntas desconfortáveis sobre escolha, culpa e responsabilidade. Ele nos lembra que decisões humanas têm peso real, mesmo quando inseridas em contextos maiores que não controlamos. A história de Judas não oferece respostas simples. Ela nos coloca diante do limite entre liberdade e destino, entre erro e arrependimento, entre julgamento e compreensão. Ao final, mais do que definir quem foi Judas, sua trajetória nos convida a refletir sobre o que significa escolher, falhar e lidar com as consequências dessas escolhas. É nesse espaço de tensão ainda aberto que seu legado continua a ecoar.